Hoje vai ser um exercício um pouquinho diferente, cara. Imaginando que a Copa do Mundo fosse hoje, com todos os ciclos que a gente teve até aqui, hoje eu vou montar a melhor versão da seleção brasileira no meu ponto de vista. Eu vou escolher os melhores jogadores, os jogadores que pra mim até aqui tiveram o melhor resultado e vou montar um 22, né? Um 11 principal e um 11 reserva, como eu monto aqui nos outros elencos. Esse é o objetivo de hoje. E eu sei, o ciclo tá curto, a gente tem pouco jogador que desempenhou um papel realmente relevante na seleção, mas a gente já tem alguns protagonistas, como por exemplo o Casemiro, Estevão e alguns outros, e com uma boa mistura aqui dá pra montar uma seleção até interessante pra Copa do Mundo. Você vai entender, inclusive eu vou entrar em alguns detalhes importantes que eu não falei em outros vídeos, mas que quando o elenco estiver montado você vai entender do que eu tô falando. Pra quem não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal. Seja muito bem-vindo ao Plano Blues, na Copa do Mundo. E aí a gente já vai iniciar ali numa Copa do Mundo, então é muito pouco tempo, a gente vai ver um amistosozinho ali do Brasil e daqui a pouco a gente já tem, né, esse compromisso tão grande. E a seleção ela não passa confiança suficiente até aqui, cara. Tem muita gente que vem na minha DM me perguntar, principalmente na DM do Twitter, tá aí na tela, @ddcorvo, me segue lá, ok? Lá eles vêm me perguntar, né, como é que tá o Brasil, em que nível a gente tá faltando o quê? Toda hora alguém me pergunta sobre isso. E é interessante, porque a galera realmente tá em dúvida, né, realmente se o Brasil tá pronto. E a grande resposta que eu dou pra vocês é que não tá, cara. Simplesmente não tá. Não tem nada nos últimos jogos que o Brasil jogou que comprove que ele tá pronto pra Copa do Mundo, que ele é favorito. Acabou. Essa época onde o Brasil foi a Argentina de Lionel Messi. Eles são os favoritos agora, ok? O jogo mudou. Não é muito explicável esse detalhe, porque a gente tem uma geração que é muito parecida com a da Argentina. Ah, mas a Argentina tem Lionel Messi, tem craque. A gente também tem craque, a gente tem Neymar, porque a gente tinha Neymar, né? Então, não sei se dá pra dizer que a gente não teve a mesma vantagem. A gente meio que tinha, né? E, Messi é melhor que Neymar. Fato, você não tá errado, tá certo, mas ele não deixa de ser um craque por causa disso. Ele é um craque, ele tava nos torneios, eu acho que ele foi mal utilizado. No meu ponto de vista, eu diria que Neymar não foi bem utilizado. Já falei, a seleção devia ter jogado pra ele devia ter feito menos duelos físicos ali em campo, é uma coisa que evitaria esse tipo de lesão e tudo mais, então eu acho que poderia ter tratado o Neymar de uma maneira um pouquinho diferente, ter um foco maior nele na época. Eu falei muito sobre isso, que eu acredito realmente nisso, eu não gostava do jeito que ele era utilizado, eu acho que ele deveria ser utilizado como o Messi foi, né, que era priorizado ali, já acionado perto do gol e tudo mais, é um jeito melhor, cara, então você monta uma seleção em volta desse jogador. A gente não vai ter Neymar provavelmente, o Neymar não tá bem, então ele não vai fazer parte, e a gente hoje tem uma seleção que tem um nível muito legal em relação a elenco. A gente tem bons jogadores jogando futebol europeu, a gente tem bons jogadores jogando no Brasileirão, a gente tem bons jogadores. O problema é que na seleção eles não rendem, e aí é a dor de cabeça, por isso eles foram atrás de Carlo Ancelotti. Até aqui ele melhorou muito o Brasil. É claro que pra galera que não acompanha tanto a seleção brasileira e que não viu o ciclo inteiro, eles não entendem o que é isso. A primeira coisa que eu tenho que deixar claro é que o Brasil só jogou 8 jogos. Só tem 8 jogos. Eu sei, pareceu muito, mas não foi. Foi só 8 jogos. Desses 8 jogos, o que a gente viu foi um Brasil que ficou sólido defensivamente, um Brasil que quando toma gol é por erro individual e cagada dos jogadores. A gente lembra de Fabrício Bruno cagando o jogo do Japão da maneira mais absurda que ele conseguiu, ou de algum gol que a gente tomou que foi meio que uma cagada, um recuo errado, né? O gol contra a Tunísia, por exemplo, que o Wesley faz um passe errado e todo mundo tá lá em cima porque teoricamente não era possível ele perder aquela bola, né? E ele acaba perdendo a bola numa posição muito ruim. É um gol que é erro individual, não é erro do treinador. O treinador não deu instrução pro jogador ir lá e cagar aquele lance. Ele foi individualmente fez uma cagada. Então a gente tá tomando esse tipo de gol. O Brasil antes de Ancelotti tava passando vergonha. A gente jogava contra, sei lá, Paraguai e passava vergonha contra o Paraguai. A gente tomava pressão do Paraguai, a gente tomava pressão do Marrocos, a gente passava vergonha contra qualquer seleção. Tem um ponto aqui interessante da seleção brasileira que foi quando enfrentou a Inglaterra, né? Teve o amistoso contra Espanha e Inglaterra. A gente ganha de 1-0 da Inglaterra e empata em 3-3 com a Espanha. Foram bons jogos do Brasil e só foi esse jogo, não tem outro. A gente é eliminado pro Uruguai na Copa América, a Copa América não é muito boa, foi tipo, sei lá, um jogo bom só, o resto foi muito feio do Brasil, então o Brasil ele tá oscilando muito. Quando tava com o Fernando Diniz, parecia ser um problema ele tá dividindo o trabalho dele em um clube junto com seleção, se ele tivesse dedicado só à seleção, acredito que ele teria feito um trabalho melhor, e também, quando foi pra Dorival Júnior, o negócio desandou completamente, a seleção brasileira jogava um futebol muito feio e não funcional, cara, o futebol não funcionava. Chegando ali no ponto, né, da gente enfrentar a Argentina e tomar de 4-1, que eu acho que foi onde a coisa estourou. Onde a gente pode olhar pra aquele cenário e falar, pô, isso aqui tá errado, tem alguma coisa errada. A gente também chegou a perder pra Bolívia. Então, esse ciclo inteiro, quando você olha ele, cara, ele é horrível. Ele é horrível. Esse ciclo de seleção, ele é muito ruim. Porque quando a gente enfrentou uma seleção grande, na maior parte do tempo, a gente apanhou. E quando a gente enfrentou a seleção média, a gente jogava de igual pra igual. E deixava eles atacar da mesma maneira que eles atacariam a seleção pequena. Então, é muito estranho. O Brasil não tinha solidez nenhuma. Com o
Ancelotti volta a falar, isso mudou. A seleção brasileira tem uma boa defesa. É o primeiro ponto. Eu acho que é o primeiro passo, ok? Você precisa se defender bem pra poder atacar. A criatividade da seleção não é como o Real Madrid. Ele não tem acesso a Toni Kroos e Modric e nem tem uma geração de futebol super criativa, como é a geração de Portugal ou a geração da Itália, que tem uns meias muito bons nessa parte. Se ele fosse técnico da Itália, ele provavelmente teria um meio de campo poderoso. Provavelmente ele usaria o 4-3-3, tanto na Itália quanto em Portugal, porque eles têm bons meias ali pra passar a bola. Eu não preciso ir muito longe, cara. Bruno Fernandes, Bernardo Silva e tantos outros aí. Quando a gente olha pra Itália, a gente tem Barella, tem Tonali, tem até o tal do Locatelli também, que é excelente nessa parte ali. Seria perfeito pra substituir aí a versão de primeiro volante que ele quer, né? Um primeiro volante defensivo. Então, quando você olha pra outras seleções, cara, você tem ali um tipo de jogador que é legal pro meio de campo dele. O nosso meio de campo não é tão legal. Então, a nossa criatividade é um pouco mais direta ao ponto, é um pouco mais fácil de parar, digamos assim. Só que eu volto a falar, ele é um treinador muito versátil, então ele acabou adaptando ali a coisa. E aí ele vai pra um plano que ele não precisa ter um cara cerebral no meio de campo, o jogo é mais físico mesmo, mais pegado, que os nossos jogadores combinam com isso, de todas as posições de campo, que você possa imaginar, todas, de lateral, zagueiro, tudo. A gente é bom nessa parte, em fisicalidade, em botar ali uma potência em campo, em duelo físico, em duelo com técnica, né? A gente tem muita técnica. O jogador brasileiro é visto no mundo inteiro como jogador muito técnico, com futebol bonito. Então, a gente tem essas habilidades que ele tá amplificando. Ele tá entendendo, né, que o Brasil tem isso como força e tá indo pra planos onde você utiliza mais essa parte do campo do que necessariamente um jogo mais inteligente, né? Um jogo onde você aciona aquele cara ali pra pensar o jogo de trás pra frente. Não tá rolando muito isso, é um jogo mais aproximado, onde a galera vai fazer um jogo realmente muito físico ali pra tentar roubar uma bola em uma posição específica do que necessariamente construir do zero. A construção tem sido um problema. Então, criativamente, a gente tá bem pra esse plano, mas é pouco. Precisa melhorar nesse aspecto, precisa de mais. Quando a gente enfrenta uma retranca muito boa, falta criatividade. E eu acho que alguns zagueiros apresentaram habilidades boas nessa parte, que se eles fossem escolhidos, eu acho que seria interessante. E tem zagueiro que ele não convocou, que deveria estar aqui, cara. São nomes que não deveriam ficar de fora. E aí também tem a falta dos laterais defensivos, que tem sido um problema. Vamos lá. Ele poderia ter convocado 3 nomes aqui que são interessantes de estar na seleção brasileira e que talvez ele deveria levar. 3 não, vou falar 4. 4 zagueiros que eu acho que seria importante. Beraldo, mas não como zagueiro, como lateral. Ele poderia se adaptar no lateral. Ele jogou no lateral no Paris Saint-Germain em Champions League. Jogou muito bem, né? Eu diria até que eu tenho uma preferência por ele do que o tal do Lucas Hernandes, né? Que Lucas Hernandes acaba cometendo muito erro. Toda hora toma um cartão vermelho, né? É um jogador bem esquisito. E Beraldo parecia mais correto ali na lateral. Eu realmente gostei muito de ver ele na lateral. Poderia ser o lateral do Brasil facilmente. Tem o tal do Igor Júlio, que era do Brighton e agora tá no West Ham. Também joga de zagueiro e lateral. É um cara que pode jogar na zaga e pode jogar na lateral. E eu tô citando esses dois nomes porque a criatividade vem deles. Só que se eles não encaixarem na zaga, você põe na lateral. Porque aí a obrigação defensiva é um pouco menor. Você não vai ter o ponto decisivo com esses caras. Beraldo marcando mesmo ali na zaga, dá pra ver que ele talvez não tenha o nível necessário. Mas se você colocar ele na lateral, cara, dá pra ter ali um lateral interessante. Vai ser um lateral defensivo, porque ele era um zagueiro. E ele vai conseguir entregar ali o desempenho na lateral. Se a gente for fazer aquele esquema mesmo que vira uma linha de 3 e o lateral faz sobreposição, a gente põe um lateral ofensivo ali na direita. Na esquerda põe Beraldo, Igor Júlio ou qualquer outro. Então são dois nomes aí interessantes pra ele levar, que talvez ele deveria ter testado, né? A gente tem Murilo, que também, teoricamente, poderia jogar na lateral. Deveria ganhar teste. Eu acho que é um zagueiro muito bom com a Ancelotti e ele não testou. Ele até agora não deu uma chance pra Murilo. E Murilo tem uma chance muito grande mesmo de dar certo com esse treinador. Então é um cara que eu levaria também. É um cara interessante pra levar, cara. É um cara que eu levaria em consideração. Também pode ser um zagueiro muito interessante se a gente não tiver disponível o zagueiro principal hoje que a gente tem, ok? E também, por último, o tal do Vitor Reis, que eu já falei várias vezes aqui. Esse aqui eu acho que tem um nível mais legal como zagueiro central e também tem muita criatividade, não à toa, né? Ele vai jogar com o Pep Guardiola no Manchester City muito em breve. E ele tá sendo um dos melhores zagueiros hoje do time do Girona, né? Acho que o único que tem boas qualidades de fato ali, que tem muita qualidade, é ele. É um cara também que eu levaria em consideração. A parte mais fraca do campo, que é a nossa zaga e lateral, que tá faltando um jogador pra completar, tem opções pra ser testada que ele deveria levar em consideração. O problema é que agora a gente tem tão pouco tempo que talvez ele não vai querer fazer teste, agora ele vai querer definir. E até por isso, né, tem esse vídeo aqui onde eu já tô tentando definir as coisas ali. E o elenco que eu vou montar, cara, ele tá muito na casa de seguir os jogadores que ele convocou, ok? Eu não vou colocar jogador extra ou jogador que eu acho que seria interessante testar, não. Esse elenco aqui é que ele convocou. Os jogadores que ele trouxe até agora, quem jogou melhor na posição, quem deveria ser titular, quem não deveria, é isso. É o que eu vou fazer aqui, vai ser diferente, ok? Vai ser naquela vibe de eu trazer um jogador pra testar, né? Não, vai ser um jogador que já tá pronto pra posição e tudo mais, que ele já testou. E é isso, a gente vai tentar pegar os melhores aqui, cara. Mas em resumo, cara, o Brasil, ele melhorou. Defensivamente, sólido. Criativamente, problemático, mas tem boa criatividade. Ofensivamente, eu acho que aí onde mora o maior problema, aí a gente poderia falar das maiores trocas. E com o elenco montado você vai entender, cara. Agora eu vou mostrar pra vocês o elenco montado e aí talvez fique um pouco mais claro do que falta ali no ataque do Brasil. Eu tenho algumas teorias do que pode ser feito e tudo mais. Enfim, cara, se você estiver gostando desse vídeo, não esqueça de deixar o like, é muito importante, ok? Volto a repetir isso aqui. Se possível também
também utiliza a opção de hype que tem na aba de comentários no smartphone. Agora também tem a opção de seja membro ativa aí. Se você quiser virar membro desse canal, tem aí embaixo, ok? Baratinho, ok? Você vira membro aqui do canal e me ajuda a continuar com isso aqui. Enfim, vamos seguir aqui. Aqui a gente tem a seleção montada e vocês podem perceber que tem nomes aqui que ficaram no banco de reserva. E principalmente, cara, tem nome aqui que não jogou tão bem e ele tá aqui. Mas ele foi o melhor dentre os jogadores que foram muito mal. Então, eu montei pensando muito nisso, né? Então, eu quero que você entenda isso, cara. Não é o nome perfeito, mas foi o melhor até aqui, né? Do que eu assisti. Então, eu tô muito focado nisso. Só pra deixar claro. Ah, mas tem fulaninho de tal do Brasileirão. Volto a repetir. Eu tô montando isso aqui baseado no que foi convocado e no que jogou. Eu não tô montando com nenhum jogador que esteja de fora disso. Não é pra testar. Isso aqui, se fosse hoje, com tudo que foi testado, os jogadores que foram testados, é isso aqui que a gente tem. Vamos começar pelo goleiro. A gente tem Alisson e Ederson, que são os dois melhores goleiros que foram testados até aqui. E isso não é legal, ok? Eu volto a falar que não é legal. O único goleiro de alto nível aqui é Alisson. Alisson jogou bem, ok? Alisson jogou direito. Não é nenhum craque absurdo da seleção, mas é um goleiro seguro que foi bem, que apresentou nível legal e tudo mais. Ederson cometeu seus erros ali, mas foi menos que os outros goleiros. E ele defendeu alguns lances interessantes. Então, Ederson, ele mostrou um pouco mais que outros goleiros que a gente convocou. Só que ainda assim tá fraco essa posição, ok? É uma posição muito fraca. Falta pelo menos um terceiro nome, ou eu iria atrás de um segundo nome melhor. Porque a característica positiva de Ederson, que é o jogo com os pés, o treinador não tá nem aí, cara. Ele não liga se o goleiro é bom ou não com os pés, porque whatever pra ele, não vai ajudar tanto, sabe? É um a mais que pode ter, mas não é grande coisa. Então, eu tentaria achar outro goleiro até a Copa do Mundo. E aí, a gente tem na zaga aqui Gabriel Magalhães e Lucas Beraldo, né? Ele foi o melhor zagueiro que eu achei pra reserva aqui. Poderia ser o próprio Alexandro Ribeiro, mas ele tá na direita pra poder comportar Militão na lateral. Alexandro Ribeiro e Marquinhos fazendo a direita ali da zaga. Alexandro Ribeiro jogou muito bem, cara. Muito bem mesmo. Aqui, tipo, assim, é ele, Magalhães e Militão na zaga. Os três melhores. Não tem ninguém no nível deles. E eu gostei de uma coisa muito boa dele, que é a questão de lidar com a pressão e a questão também, né, de fazer a bola progredir em campo com passe. Ele foi bem nessa parte. E eu acho ele mais seguro que Marquinhos. Pra ser bastante sincero com vocês. Não confio muito em Marquinhos, não. É isso, cara. Até aqui a gente tem isso de zagueiro. E aí pode ser aquela coisa, né, de meter Militão aqui, talvez colocar Marquinhos na lateral. É o que pode ser feito aqui, cara. Aí na lateral direita a gente tem Éder Militão e Wanderson. Pra mim, os dois melhores até aqui. Me decepcionei com alguns nomes que foram convocados, porque eles realmente jogaram mal. Não vi um bom jogo desses jogadores, então fiquei decepcionado. Mas eu gostei de Militão na lateral. E é um jogador que já jogou na lateral com o Ancelotti no passado. Então é um jogador que pode ser comportado nessa posição, pode ser nosso lateral aí. Temos aqui na esquerda Caio Henrique e Douglas Santos, os dois melhores. Douglas Santos é melhor com folga, ok? Porque ele jogou melhor que Caio Henrique e tudo mais. Pra mim, o melhor até aqui, na lateral esquerda. Ele só não tá de titular porque o site não me permite. Desculpa. Foi o site, não é culpa, não é minha. Mas Caio Henrique também foi bem. Eu gostei de Caio Henrique. Ele parece saber o que fazer em campo, que já coloca ele à frente de todo mundo. É isso. Você tem um diferencial, um a mais, é isso, tá ligado? Porque realmente o resto parece perdido na lateral, cara. É complicado. E aí tem alguns outros nomes ali que passam por fora, alguns outros brasileiros que vieram do Brasileirão, que jogaram bem, que poderia ser lateral direito e tudo mais. Tem várias opções aí que jogaram, que foram interessantes, jogaram bem até a molecada. E aí eu penso também que eles são boas opções pra colocar na lateral, ok? Aí a gente tem aqui primeiro volante, Casimiro e André. André é um bom camisa 5. Eu sempre gostei dele nessa posição, acho interessante ele ser o reserva de Casimiro. Casimiro, eu tenho que falar, tá na fase maravilhosa da carreira, tá jogando muito no Manchester. Vai jogar muito, provavelmente, na seleção brasileira. Ele deve ser uma Copa do Mundo que ele deve desempenhar muito, muito bem, porque ele tá com um treinador bom pra ele. E Casimiro, cara, pode ser um cara muito fundamental na Copa do Mundo. Eu vejo ele como protagonista. Eu não tô vendo o Casimiro como um primeiro volante bom. Ele é o protagonista da seleção brasileira também. Um dos protagonistas. Porque ele pode mudar o rumo do jogo com uma jogada, porque ele é bom fazendo gol. E ele também é muito bom na defesa, então ele pode tirar um lance de gol antes dele acontecer. Ele tá cada vez melhor nessa parte, ele tá cada vez, né, com a sinergia melhor com quem tá em volta dele. Isso vai fazer com que Casimiro, ele seja um jogador fundamental pra gente. Tem um desnível muito grande entre André e Casimiro, mas André mantém a parte defensiva, o que pra mim já é o suficiente. Então você vai trazer ele ali no fim do jogo, ele não vai deixar a desejar, o que pra mim já tá maravilhoso, tá incrível, ok? Temos Bruno Guimarães aqui com Andrei Santos. Andrei Santos não jogou muito bem de 5, mas pode ser um bom camisa 6, é um bom jogador. Dos que passaram por ali, ele também não jogou super mal, ok? Ele não foi um jogador horrível em campo. Ele só não parece ser um bom substituto para Casimiro. E aí tem um cenário onde ele faz uma dupla de volantes e usa o campo de uma maneira diferente. Aí Casimiro não vai ser meio que um 5, ele vai fazer uma dupla realmente com o Bruno Guimarães. Nesse cenário, talvez Andrei Santos possa ser comportado de primeiro volante também. É uma opção pra isso. Mas eu usaria ele como reserva de Bruno Guimarães, pelo perigo de gols, pelas habilidades dele, pela capacidade dele de roubar a bola e tudo mais. Eu acho que ele pode ser um reserva melhor do que opções que a gente tá trazendo hoje. Lucas Paquetá está jogando muito mal. É um dos pontos que pra mim fazem com que eu coloque Andrei aqui, porque entre Lucas Paquetá e Andrei Santos, eu tô preferindo muito mais Andrei Santos. Lucas Paquetá tá jogando porra nenhuma na seleção, cara. Essa é a verdade. E não tem nada a ver com o estilo de jogo, não tem nada a ver com não combinar com o treinador. Ele combina muito bem, ele só não está jogando bem mesmo. No West Ham também ele tá tendo problemas. Ele tá com uma questão aí, provavelmente, de saúde mental, que não tem a ver com futebol, cara. Ele simplesmente não tá bem, tá ligado? Tem como contar com
ele. Ele pode fazer parte do ciclo, mas eu não coloco ele no 22 principal, porque eu volto a falar, qual o Lucas Paquetá vai jogar em campo? Eu não sei, tá ligado? Até aqui ele parece um jogador muito problemático, que erra muito, que entra muito mal nos jogos, mas ele até que tem boas habilidades, você vê que ele entrou ali no jogo, fez gol e tudo mais. Então é um jogador que eu não deixaria de fora, mas eu não deixaria no 22 principal. Ele não me passa muita segurança. Ele não me passa, eu espero que ele melhore até a Copa do Mundo, porque ele poderia ser a figura até titulada aqui, se ele tivesse na melhor versão dele, porque eu sei que ele tem muita qualidade. Não tô tentando detonar ele, só deixar isso claro. Rodrigo e Gabriel Martinelli. Tem outras opções também, ok? Tem outras opções, mas pra mim até aqui, Rodrigo e Gabriel Martinelli foram os melhores pontas esquerdos que passaram pela seleção brasileira. Não sou muito fã de Gabriel Martinelli, mas eu amo Gabriel Martinelli reserva. Eu amo. É bom pra caramba. Ele vindo do banco, igual um maluco, correndo no 180, 75 minutos de jogo, cara. Ele é melhor que todo mundo nisso aí, cara. Ele atropela qualquer marcador, ele atropela qualquer lateral. Ele tem um pico físico, assim, incrível, assim. Tipo, é um negócio de doido. Ele corre o jogo inteiro e não cansa. Mas quando ele vem do banco, descansado, um cara que já correu o jogo inteiro, mano, ele acaba com o cara, velho. Ele acaba com o cara. Eu acho ele muito bom pra isso e pra mim ele seria um excelente reserva. Tem que levar. E como reserva, cara. No Arsenal ele já tá fazendo muito. Rodrigo, eu acho as partidas dele muito boas. Tô vendo muita gente criticando o Rodrigo na seleção. E eu acho que são pessoas que não estão assistindo os jogos, velho. Porque, cara, desculpa, ele tava muito bem nos jogos, cara. Os últimos jogos que ele jogou, os 4, ele tava perfeito. É o ponta dos sonhos, cara. Um maluco que não é egoísta, que cria lance, que faz o que tem que fazer em campo, volta pra marcar. Perfeitinho, cara. Perfeitinho. Não segura a bola, passa pra quem tá do lado, não fica tentando fazer o improvável sozinho. Perfeito, cara. Assim é o que você quer de um ponta. Ah, mas ele não tá tendo desempenho de Estevão. Ninguém tá. Não é uma comparação justa. Se comparar com os outros pontas. Com os outros pontas ele tá em nível, sim, e ele tá acima. Ele pra mim fez mais que Martinelli, por exemplo. Eu acho o jogo dele melhor que o de Martinelli. Martinelli ou fez um jogo muito bom ou fez um jogo muito ruim. Aí fica naquela, né, de oscilação de atuação dele. É complicado, né? É complicado eu colocar ele aqui, sendo que, né, ele oscilou bastante ali. Sendo que o Rodrigo teve consistência. Todo jogo do Rodrigo foi bom. É isso. Foi um jogador perigoso, foi um jogador que trouxe lance de perigo, foi um jogador que conseguiu criar muitos lances. Então, pra mim, eu acho excelente o Rodrigo na seleção. Titular absoluto na ponta esquerda. Poderia ser Vini. E aí é onde entra nesse ponto. Que é tirar Vini da cara do gol e botar ele na ponta. Também é uma opção. Porque aí ele vai poder ficar fazendo duelo, porque na ponta é mais interessante pra ele. Aí a gente pode tirar um Vini que cria muito lance. Ele não vai precisar definir o lance como seria na cara do gol. Vini poderia ser o titular aqui com o Rodrigo de reserva. Poderia ser uma opção melhor na seleção brasileira, já que ele não tá encaixando tão bem na cara do gol, porque ele tá perdendo a oportunidade e tá cagando alguns lances. Eu acho interessante ali, né, que Vini passe pra ponta, talvez se utilizar de outra maneira, talvez como elemento surpresa pra chegar na cara do gol, e não necessariamente ter obrigação de definir o lance. Eu acho que é isso que eu posso pensar agora. Temos aqui Estevão e Luiz Henrique. Luiz Henrique tem que ser levado, ok? Só pra deixar claro. Bom jogador. Jogou bem. Eu não gosto de algumas atitudes dele. Volto a falar. Ele tem que passar mais a bola. Ele tem que ser mais coletivo. Não adianta segurar a bola. Não adianta tentar driblar 4 jogadores. Não tem nenhuma necessidade disso. Precisa de um cara que joga coletivamente. Eu acho que se ele começar a pensar mais no time, menos nele, ele vai começar a ter destaque maior na seleção. Eu entendo o ímpeto dele de querer ser titular da Copa do Mundo, de querer mostrar o futebol dele. Eu entendo. Mas isso vai ferrar com você. É melhor você sair de uma partida com uma assistência do que com nada, né? É muito melhor você sair com alguma coisa em campo. Agora, matar os lances, como ele tá fazendo e tudo mais, aí já é um problema. Mas ele foi bem em vários jogos. É um fato. O Luiz Henrique foi bem. Até que na seleção ele jogou bem, eu acho que ele tem que ir pra Copa do Mundo. Tem vários nomes maiores ali que ou não foram testados ou não jogaram bem. Então, vai ser o Luiz Henrique. Estevão, não tem o que falar. Ele atualmente é a nossa esperança pra Copa do Mundo. Se tem uma figura que dá esperança na Copa do Mundo, é Estevão. Não é Endrick, não é Neymar, que não tem nem condição de jogar às vezes. Não sei como é que ele vai estar até a Copa do Mundo. É Estevão William. É ele que você tem que confiar. E ele pode trazer, né, pra gente esse a mais aí. Ele já tá mostrando muito, tá evoluindo fisicamente. Cara, talvez ele indo pra um treino mais intenso ali pra Copa do Mundo, cara, talvez fisicamente ele esteja voando na Copa do Mundo. São alguns meses. Esses meses ele pode fortalecer o físico dele. E aí quando ele enfrenta uma seleção que o lateral tem 1,91 m, não vai ser um problema pra ele. É uma parte interessante aqui, velho, que o Estevão, ele só tende a evoluir e não decair. Então é muito bom que a gente tenha ele ali como protagonista da seleção. E é claro que você quer ter Rafinha em campo. Então se a gente for pra um 4-2-3-1, Rafinha pode ser o 10. Ele é o melhor 10 até aqui da seleção. Joga bem pra caralho de 10. É simplesmente isso. Se você nunca viu Rafinha de 10, procure os jogos, você vai entender do que eu tô falando. Ele é bom pra caramba. Ele sabe jogar de 10, sabe pisar no meio de campo, sabe pisar no ataque. É bom pra caramba. Numa dupla de ataque, ele também funciona, porque ele é meio que um atacante já no time do Barcelona. Ele vai jogar mais à direita do campo, então ele vai poder ter o ângulo de prioridade dele. Ele vai poder ser ainda mais perigoso. Então, como atacante pela direita, a gente tem aqui Rafinha e João Pedro. Acho que são duas opções boas o suficiente. E pela esquerda nós temos Matheus Cunha e Vinícius Júnior. Eu não quero Vini Júnior titular, porque não tá jogando bem. Eu acho que Matheus Cunha é mais útil pro time, faz mais em campo, faz pressão melhor, marca melhor. É um jogador mais coletivo, é um jogador que não tá sendo priorizado no ângulo principal dele, que é na esquerda. E se a gente começar a colocar um jogador que já tá jogando tão bem na posição dele, a tendência é que ele jogue ainda melhor. Então, a solução que eu tenho aqui é sacar Vini pra ponta e deixar Matheus Cunha perto do gol, porque Matheus
Cunha ter mais chance de fazer ali o gol. Ou talvez até, né, como ele é um cara mais coletivo, ele possa abrir mais espaço para que Vini venha como elemento surpresa da ponta pro ataque. Pode ser algo interessante, lembrando que a gente tem um ataque móvel, um 4-2-4. Então é mais interessante esse tipo de mudança, cara. Eu levaria o ataque assim, com Rafinha como titular pela direita e Matheus Cunha na esquerda com nosso ataque móvel. Nosso ataque móvel funciona basicamente assim, cara. A gente tem dois volantes, às vezes um primeiro volante e um segundo volante fica girando em volta, né, e um camisa 5, ou às vezes a gente tem uma dupla de volante também, que fica fixado uma à direita e outra à esquerda, e os dois ficam sendo figuras de transição, passar a bola e equilibrar o campo. Se for nesse caso, onde a gente tem dois volantes, é legal fazer um lateral de sobreposição. E aí nesse cenário, o que é que a gente pode fazer? A gente pode ter um Matheus Cunha e um Rodrigo jogando um perto do outro, Rafinha aqui dropando pra virar um 10, mas também jogando perto do ataque, e Estevão aqui. A gente tem perigo duplo, perigo de gol duplo, com Estevão e Rafinha que são bem perigosos, e ainda tem drible, habilidades especiais e tudo mais que ambos têm. Rafinha com a visão de jogo maravilhosa pode deixar Estevão na cara do gol com um passe. Então um drop de Rafinha, um passe, Estevão sai na cara do gol. É muito legal ter esses dois juntos por causa disso. A gente também tem as habilidades de Estevão, que pode quebrar a linha e deixar Rafinha na cara do gol e só finalizar. A gente tem pela direita Matheus Cunha fazendo pressão, roubando bola, sendo chato. E a gente tem um Rodrigo aqui que também pode ser esse perigo, ou o próprio Vini, que eu volto a falar na ponta, seria interessante. E aí, como a gente tem uma dupla de volantes, a gente libera um lateral, né, pra ganhar o extremo do campo, fazendo com que Rodrigo jogue um pouco mais por dentro, cara, que seria bem interessante, tá ligado? Poderia também ser um João Pedro aqui no lugar de Matheus Cunha, aí você teria uma presença de área um pouquinho maior, né, João Pedro é mais 9. São fórmulas que você tem de usar a seleção brasileira, cara. Fórmulas essas que devem funcionar bem, ok? Então eu acredito que tem mais de uma forma de usar a seleção, planos diferentes que podem acabar funcionando ali. A gente pode usar uma zaga mais defensiva, baixar Caio Henrique, Casemiro aqui. Quem se junta ao ataque como elemento surpresa é Bruno Guimarães. Aí Bruno Guimarães vem aqui por trás, já pode fazer um gol de fora da área, pode aparecer pra finalizar uma bola. E é muita criatividade, é muito jogador driblador. Cara, é muita habilidade pra ser desperdiçada, ok? Então o que eu penso é que a gente tem jogador suficiente pra fazer muito na Copa do Mundo, cara. Não me passa a segurança de que a gente vai ser campeão. Mas tem como, existe esse cenário. A gente tem uma boa seleção, cara. Eu volto a repetir, cara. A gente tem uma boa seleção, cara. Agora é ver como é que vai estar até lá, cara. Eu sei que esse treinador tá se esforçando o máximo pra acelerar as coisas. Só que é muito difícil. Eu volto a repetir, cara. O ciclo dele foi muito curto. Volto a falar, foram só 8 jogos. Mas em 8 jogos, eu penso em tantas e tantas possibilidades, em tantos e tantos estilos de jogos que eu não tenho como não deixar de parabenizar o Ancelotti pelo bom trabalho, cara. Em pouquíssimo tempo ele conseguiu fazer com que a seleção tivesse uma identidade, planos de jogos, consistência, e eu não tenho dúvidas que pra Copa do Mundo ele deve convocar muito bem, já pensar num plano aí bem poderoso do que a gente já tem hoje, provavelmente até melhorado na Copa do Mundo, né? Então não sei se ele pode ir pra um 4-2-3 usando Rafinha de 10, porque pode ser o melhor jeito de usar a seleção, pode ser uma opção também, e muitos outros planos que a gente pode acabar tendo até a Copa do Mundo, cara. Mas por enquanto vai ficar por aqui, ok? Enfim, agradeço a presença de todos vocês, agradeço você que deixou o like, que ajudou o vídeo de qualquer maneira, muito obrigado pela sua presença, ok? Nos vemos em outro vídeo, tchau!